Olá, gente, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer a leitura da fábula Lupus et Agnus, de Fedro. Nós vamos estudar a partícula que, os pronomes pessoais, o predicativo do objeto e algumas preposições. Bom, começo aqui pelo texto. É um texto que vocês vão encontrar lá nas páginas 213 até 215, com o vocabulário do seu Latinitas, é o Lupus et Agnus. Coloquei aqui novamente, como eu já fiz na outra videoaula, uma edição diferente, um pouco mais clara, para que você veja o texto melhor na sua tela. Então vamos lá. O lobo e o cordeiro. Lupus, o lobo, e Agnus, o cordeiro. Ad rivum eundem lupus et agnus venerant. Então um lobo e um cordeiro haviam vindo para o mesmo rio. Siti compulsi. Compulsi é compelidos. O lobo e o cordeiro compelidos. Siti, pela sede. Talvez você vá se lembrar agora da nossa aula sobre a terceira declinação, a aula de revisão que eu fiz, e eu falei de palavras que tinham um ablativo em i. É o caso aqui, siti, um ablativo em i. Então, compelidos pela sede. Superior stabat lupus. O lobo estava aqui no sentido de estava firme, estava de pé, se postava, o lobo se postava superior, numa parte mais alta. Então, aqui é um adjetivo de lupus. Então, o lobo estava mais alto. Longeque, o que aqui é uma partícula aditiva, nós vamos estudar logo mais. E longe, inferior, na parte baixa, agnus, o cordeiro. Então, o cordeiro estava na parte mais baixa, longe. Tunc falce improba latro inquitatus iurgi causam intulit. Então, o ladrão, é uma maneira de se referir ao lobo aqui, o ladrão incitado pela goela, pela goela insaciável, na verdade é por uma fome insaciável, um ablativo aqui, falque é a garganta, insaciável por uma goela insaciável, intulit causam, apresentou uma causa de disputa, ofereceu, criou um motivo, uma causa de briga, de disputa. Quem fez isso foi o latro, uma palavra da terceira, genitivo latronis, uma maneira de se referir ao lobo, como eu já disse. Então ele diz: Cur inquit turbulentem fecisti mihi aquam bibenti. Lembre-se que o lobo estava numa parte alta, superior, em relação ao rio, numa parte mais alta do rio, estava o lobo e na parte mais baixa o cordeiro. Mas o lobo é que pergunta: por que, ele diz, por que fizeste para mim, bibente, que bebo, aqui é um particípio presente, ainda a gente vai estudar essa forma, por que fizeste para mim, que bebo, que estou bebendo, por que fizeste, porque tornaste a água turva, turbulenta. Por que turvaste a água, Por que tornaste turbulenta a água para mim que bebo? Laniger contra timens. O lanígero, ou seja, aquele que porta lã, ou seja, o cordeiro, por sua vez, contra timens, temendo, subentende-se, disse: Qui possum, quaeso facere quod quereris lupe. Esse qui aqui é uma forma interrogativa que você pode traduzir por como, de que maneira. Como posso? Pergunto. Como posso, por favor? Como posso fazer aquilo de que te queixas? Como posso fazer aquilo que lamentas? De que estás te lamentando, ó lobo? Olha o vocativo aqui de lupus, lobo. A te decurrit ad meos haustus liquor.
o líquido, né, a água do rio, decorre de ti, ou seja, ela vem da tua direção. Ela vem de ti, da posição onde estás, que é superior, ad meus haustus, para os meus goles, literalmente. Para os meus goles. Ela vem de ti. É o que o Cordeiro diz. Repulsus ille veritatis viribus. Então, aquele, ou seja, o lobo, repelido pelas forças da verdade, genitivo aqui, repelido pelas forças da verdade, ele diz, ait, ante hocs sex menses male ait dixisti mihi. Literalmente, antes destes 6 meses, em português nós dizemos há 6 meses, né? Faz 6 meses, ou há 6 meses, né? Male dixisti mihi, maldisseste a mim, tu me maldisseste, né? Tu falaste mal de mim. É um verbo que se constrói nesse male dixisti, nessa construção se faz com dativo de um pronome pessoal que está aqui, mihi. Respondit agnus. O cordeiro então respondeu. Equidem natus non era. Com certeza eu não havia nascido nessa época, né? Há 6 meses, com certeza eu não havia nascido. E daí o que o lobo diz? Pater Hercle tunc tuus, inquit male dixit mihi. Então, Pater tuus, o teu pai, por Hércules, uma forma interjectiva, por Hércules, então o teu pai, o lobo diz, o teu pai, male dixit mihi, me maldisse, né? Disse mal, falou mal de mim, me injuriou, né? Atque ita correptum lacerat in justa nece. Então o lobo diz isso daqui para o cordeiro. Então foi o teu pai que me injuriou. Fecha aspas, volta o narrador. E assim, atque ita, e assim, o atque é um e, ita assim, lacerat, ele lacera, ele dilacera, subentende-se, ele mata, né? Ele estraçalha, né? Ele mata correptum, subentende-se, o agnum, o cordeiro, arrebatado, pego, né? Ele pega o cordeiro e o dilacera, injusta nece, com uma morte injusta, ablativa aqui. Fim da fábula, e daí haec propter illos scripta est homines fabula qui fictis causis innocentes opprimunt. Então, haec fábula, haec está junto com fábula, esta fábula scripta est, foi escrita propter illos homines, por causa daqueles homens ou daquelas pessoas que opprimunt, que oprimem, inocentes, que oprimem inocentes, fictis causis, com causas forjadas, com causas ou por motivos mentirosos, por motivos fingidos. Bom, novamente, eu advirto, essa é uma leitura, uma tradução que eu faço apenas para que você confira aí com a sua. Eu peço que você consulte o vocabulário da lição, tente produzir a sua própria tradução e se você tiver alguma dúvida, me pergunta. Bom, um outro assunto da nossa aula é o uso da partícula que. Eu coloquei aqui uma série de exemplos para mostrar para vocês que, na verdade, esse é um assunto bastante simples. Então, eu vou ler com vocês primeiro aqui, traduzir, e daí vocês vão entender esta equivalência. Legiones et equitatus. Então, as legiões e a cavalaria. Frater et soror. O irmão e a irmã. Quies se et sua tradiderunt. Os cidadãos
entregaram a si próprios e as suas coisas, plural neutro. Senatus, o Senado, e populus romanos, e o povo romano. Ius et potestatem habere, ter o direito e o poder. Peto et quaeso, eu peço e rogo. É possível dizer tudo isso daqui com o uso da conjunção et, né, que coloca uma palavra junto à outra, como no português se faz com o e. Como é possível usar uma conjunção que se aplica não entre as palavras que são unidas, mas ao fim da segunda palavra, ao fim do segundo elemento, de maneira enclítica, ou seja, colada à palavra. E assim a gente tem legiones equitatusque, que eu traduzo da mesma maneira que aqui, as legiões e a cavalaria. Frater sororque, o irmão e a irmã. Cives se suaque tradiderunt, os cidadãos entregaram a si próprios e as suas coisas. Senatus populusque romanos, o Senado e o povo romano. E da mesma maneira os outros dois, ius potestatemque habere, peto quaesoque. Então é isso, basicamente, que vocês podem estudar, seja por aqui e seja, como eu recomendo, lendo lá outras observações a respeito desta e de outras conjunções aditivas, coisa que você pode estudar lá na página 216 do seu Latinitas. Uma observação que eu acrescento a tudo aquilo é sobre a pronúncia, que é uma coisa que você pode dividir em duas circunstâncias. Bom, essa é uma questão um tanto controversa, mas, de maneira geral, você pode se apoiar nisso que eu vou dizer aqui. Existem as palavras paroxítonas, como roça, seja no nominativo, ou roça, seja no ablativo, em que você vai acentuar conforme a quantidade da penúltima, ou seja, conforme a mesma regra que você já conhece e aplica para as palavras de maneira geral. Então veja só, nesse primeiro caso em que roça é um nominativo, eu acrescento que a esse nominativo, e daí a palavra resultante passa a ter a penúltima sílaba breve. E daí, por causa disso, eu acentuo a antepenúltima, o ro. Então, roçaque. Já nesse segundo caso, a palavra está no ablativo, e quando eu acrescento o que, a penúltima é que passa a ser a longa acentuada. Então eu digo roçaque. Isso no caso das paroxítonas. Se a palavra original, ou seja, sem o que, se a palavra original for pró-paroxítona, como scalera ou homines, você vai se lembrar aqui que, sendo a penúltima breve, você acentua a antepenúltima. Nesse caso de pró-paroxítonas, scalera e homines, ao acrescentarmos o que, nós lemos como a sílaba tônica a sílaba anterior ao que. Não importa se breve ou longa. Então nós lemos scaleraque e hominesque. Então essa é uma regra que você pode seguir. Bom, repito, para outras informações e outras conjunções aditivas, dê uma lida lá na página 216. Muito bem, um outro assunto importante dessa nossa aula são os pronomes pessoais. Mas antes de examinar o que são ou quais são os pronomes pessoais no latim, eu gostaria que vocês relembrassem no português quais são os pronomes que nós temos, né? Aqui eu dividi os pronomes pessoais do português em caso reto e caso oblíquo. E dentro de caso oblíquo, eu ainda subdividi em átonos, né, formas átonas, e pronomes tônicos, né, formas tônicas. Então, o caso reto é aquele simples do sujeito, né, eu ou predicativo do sujeito. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Já no caso oblíquo, eu gostaria que vocês se lembrassem não apenas das formas, que são essas daqui, mas também da maneira como elas se distribuem. Porque veja só, se eu observo aqui os pronomes átonos, eu reparo que o e a, assim como os e as, funcionam apenas como objetos diretos. Ou seja, eles se constroem como objetos de verbos transitivos diretos. Isso, obviamente, na norma culta. No caso de lhe e lhes, eles funcionam como objetos indiretos.
de novo, na norma culta. Os outros pronomes, me, te, se, nos, vos e se, né, que é igual no plural ao singular, esses outros pronomes podem ser objetos diretos ou indiretos, conforme a regência do verbo. No caso dos pronomes tônicos, como eu coloquei aqui, mim, ou a forma preposicionada migo, né, comigo, ti, contigo, ele, ela, si, consigo, nós, conosco, vós, convosco, eles, elas, si, consigo. Aqui trata-se de formas que são usadas em regime preposicionado, por exemplo, para mim, por mim ou comigo, para ti, de ti, e assim por diante, para ele, dele, para ela, dela, e assim por diante. Quando nós usamos com preposições, nós podemos usar essas formas tônicas. Bom, se você tem alguma dúvida sobre como usar esse tipo de pronome em português, eu recomendo que você dê uma olhada numa boa gramática do português, para que você não tenha dúvidas sobre como entender esse assunto no latim e como usar esses pronomes no latim. Bom, em relação ao latim, é o que a gente vai ver na próxima lousa. Em latim, é possível fazer a mesma divisão entre os pronomes conforme eles estejam nos casos retos ou nos casos oblíquos. Os casos retos normalmente são o nominativo e o vocativo, ou seja, basicamente aqueles casos de sujeito e predicativo de sujeito. Os casos oblíquos, os demais. As funções de complementação verbal, basicamente. Bom, aqui eu fiz a mesma divisão entre primeira, segunda e terceira pessoa, do singular e do plural, e coloquei as formas retas do nominativo, veja só, ego, para a primeira pessoa, tu, segunda, a terceira pessoa não tem uma forma pronominal, uma forma de pronome pessoal própria. Ele pode, às vezes, se valer de pronomes demonstrativos para cumprir essa função, mas isso é uma coisa que eu vou mostrar mais adiante. E primeira e segunda do plural, nos, os, terceira do plural também não tem. Já no vocativo, você tem as formas tu e os, né? As demais não tem. Já acusativo, veja só, algumas dessas formas todas aqui, seja de acusativo, genitivo, dativo e ablativo, já apareceram esparsamente ao longo dos textos já traduzidos até agora. Numa outra ocasião, eu vou sistematizar isso por meio de exercícios específicos. Por hora, eu apenas apresento a teoria e peço que você leia isso também no seu Latinitas. Vamos considerar aqui o acusativo. Veja, primeira pessoa me, segunda te, a terceira pessoa tem a forma se e uma alternativa reduplicada, sesse, daí a primeira do plural nos, vos, se e sesse. O genitivo mei, tui, sui, a primeira e a segunda do plural tem duas formas, né? Nostrum ou nostri, e vestrum e vestri, e a terceira do plural, sui. Uma observação a respeito dessa primeira e dessa segunda pessoa é que as formas nostrum e vestrum não significam exatamente a mesma coisa que nostri e vestri, respectivamente. Nostrum, anote aí, significa dentre nós. A mesma coisa, vestrum, dentre vós. Já nostri significa de nós e vestri, de vós. Há exemplos específicos para ilustrar isso daqui que eu vou mostrar para vocês numa outra ocasião, mas por hora guardem essa distinção. Dativo, mihi, tibi, sibi, nobis, uobis, sibi. Repare que a terceira pessoa é sempre igual, né, no plural ao que é no singular. E o ablativo, me, te, se ou sesse, como é no acusativo. Nobis, uobis, como é no dativo. E se ou sesse, como é no acusativo e como é no singular. Bom, então esse aqui é o quadro dos pronomes pessoais. É importante que vocês guardem essa especificidade, né? Eu estou falando aqui de pronomes pessoais, não é de pronomes possessivos ou demonstrativos ou quaisquer outros, são pronomes pessoais, como no português.
assim divididos, e conforme eles venham a aparecer nos textos, eu vou sempre fazer referência ao caso em que eles estão, seja nominativo, vocativo e assim por diante, seja vou fazer referência também à função, ao número, né, singular, plural ou a pessoa gramatical, primeira, segunda ou terceira. O próximo ponto da nossa aula já é um assunto de sintaxe. Então, em primeiro lugar, eu coloco aqui o ponto do predicativo do objeto, tal como ele é estudado em português. Em português você sabe que há o predicativo do sujeito, além do predicativo do objeto, e o predicativo do sujeito nós podemos ilustrar, por exemplo, com estes 3 casos aqui. Veja, a rua estava silenciosa. Silenciosa é um adjetivo que se refere à rua, e ele é aplicado à rua por meio do verbo estava, que funciona como um verbo de ligação. De modo parecido ao que acontece aqui. O anel é de ouro. De ouro é o predicativo do sujeito anel, né? É uma expressão, é uma locução adjetiva aplicada a anel por meio do verbo. Algo parecido acontece no último, em que há um predicado verbo nominal, porque há uma circunstância verbal, a rua foi encontrada, e uma circunstância nominal, silenciosa. É a qualidade que ela apresentava na circunstância em que ela foi encontrada. Então, silenciosa é um predicativo do sujeito rua. Mas vocês sabem que em português nós também temos o predicativo do objeto. Então, olha só o exemplo de Camões, que eu coloquei aqui, dos Lusíadas. Um fraco rei faz fraca a forte gente. O objeto de faz, o objeto direto de faz, é a forte gente. A qualidade aplicada a esse objeto é fraca. Veja, não se trata de uma qualidade aplicada sempre a esse objeto. Não é uma qualidade que esse objeto tenha sempre, como é possível presumir no caso da qualidade forte. Forte, sintaticamente, é um adjunto adnominal. É uma qualidade, teoricamente, presente sempre neste substantivo. Então, é a forte gente. Já a qualidade fraca não é uma qualidade que esse gente tenha sempre. É uma qualidade que ele adquire mediante a aplicação desta ação, faz. Então, é por mediação do verbo que esta qualidade é aplicada ao objeto. Se assim é, então nós temos no fraca um predicativo do objeto. Isso acontece muitas vezes com esse tipo de verbo, né? O verbo fazer, tornar, transformar. Outros verbos que também se constroem de maneira semelhante são considerar. Veja, considero-o sábio. O "o" é o objeto direto de considero, e sábio é uma qualidade aplicada a esse objeto por meio desse verbo. Então, esse é um predicativo, sábio, do objeto "o". Algumas vezes, o predicativo do objeto pode vir precedido por uma preposição, ou seja, ele pode ser preposicionado. É o que acontece nesses 2 últimos exemplos. Tenho-o por sábio, ou seja, é uma construção de sentido similar à anterior. Então, tenho-o, o "o" é o objeto direto, e por sábio é o predicativo do objeto "o". Com outra preposição, neste último exemplo, acusavam de injusta a medida. Então, a medida é o objeto de acusavam e de injusta é o predicativo desse objeto. Bom, todos esses assuntos são do âmbito da língua portuguesa, né? E vocês podem estudar isso em qualquer gramática que vocês quiserem, né? Uma gramática boa. E aqui eu dou apenas uma sugestão, né? Do Manual de Sintaxe do Adriano da Gama Cury, novas lições de análise sintática, sobre o qual eu já tive a ocasião de falar para vocês em aula presencial. Tá aqui, você pode estudar o predicativo do objeto nas páginas 27 a 28. Bom, isso em português, gente. Em latim, como é que acontece? É o que a gente vai ver na próxima lousa. Bom,
basicamente, em latim, acontece da mesma maneira que o português. Veja só o exemplo extraído do texto que nós lemos agora há pouco, né? O Lupus et Agnus, na fábula de Fedro. Quare turbulentam fecisti mihi aquam. Por que razão fizeste para mim turbulenta a água? Veja, a qualidade turbulenta não é uma qualidade apresentada sempre pela água. É uma qualidade apresentada pela água na circunstância em que esta ação acontece. Daí porque é uma qualidade produzida pela mediação do verbo. Daí porque, finalmente, este é um predicativo do objeto. Então, as mesmas explicações que eu expus para o caso do português valem para o caso do latim. Eu só observo que o predicativo do objeto vem exatamente no mesmo caso do objeto. Então, se aqui está no acusativo, aqui também está no acusativo. Então, recapitulando a tradução, porque fizeste turbulenta a água para mim. Bom, você pode encontrar isso com outros verbos, não precisa ser necessariamente o verbo facio, né? Mas procure saber se o adjetivo que está sendo aplicado ao substantivo é um adjetivo que se aplica a esse substantivo por mediação do verbo, ou se é um adjetivo que sempre pode ser presumido como qualidade desse substantivo. Neste caso, não, né? Neste caso, a qualidade turbulenta, turva, é uma qualidade que a água apresenta mediante esta ação. Bom, gente, um ponto importantíssimo da nossa aula e do conhecimento da língua latina é o caso das preposições. Você pode dividir as preposições, essas palavras que antecedem os substantivos, em preposições que se constroem com palavras no acusativo, preposições que se constroem com palavras no ablativo e preposições que se constroem com palavras em qualquer um desses dois casos, embora nem sempre com o mesmo valor, com o mesmo sentido. Então eu coloquei aqui um resumo para vocês de todas as preposições que a gente encontra no latim conforme a regência, conforme elas sejam construídas com acusativo, com ablativo ou com ambos os casos. Então eu tenho como acusativo as preposições ad, adversus, ante, apud e assim por diante. Com ablativo, a ou ab, que é a mesma preposição, clam, coram, com, de e assim por diante. E com acusativo apenas essas quatro. Com acusativo e ablativo apenas essas quatro. In, sub, subter e super. Bom, eu poderia colocar a tradução aqui de cada uma delas, né? O problema é que em determinados contextos as traduções variam ligeiramente. Então, por exemplo, ad você pode traduzir por junto a, adversus por contra, né? Diante de, ante por antes ou diante de, né? Bom, essas variações acontecem um pouco em cada uma delas. A mesma coisa para estas outras aqui, de ablativo, de acusativo e ablativo. Por isso, eu recomendo, em primeiro lugar, que você leia a teoria, que está lá na página, ou nas páginas 219 e 222 do seu Latinitas, e que você também acesse um material que eu vou deixar lá no Moodle para vocês, que eu explico na próxima lousa. Bom, antes de eu ler aqui alguns exemplos dessas preposições, eu sugiro a vocês que deem uma olhada lá no Moodle, na divisão de dicas e materiais. Eu vou colocar lá uma página chamada Outros Materiais, e ali dentro eu vou deixar um documento, né, um arquivo, com um resumo rápido das preposições. São 2 páginas de uma gramática, a gramática do Grimal, né, uma gramática latina, muito boa para esse tipo de descrição gramatical, em que vocês vão encontrar a tradução para todas aquelas preposições e algumas observações teóricas que podem ser úteis. Então eu vou deixar essa indicação lá, eu peço que vocês acessem esse material, façam o download e deem uma lida.
Agora, em relação a esses exemplos aqui, veja, eu coloquei nesses três grupos, respectivamente, casos de acusativo, ablativo e duplamente acusativo e ablativo. Então, veja, legatos ad Caesarem mittere, traduzindo, enviar embaixadores para César. Ad é uma preposição apenas de acusativo. Está aqui o acusativo de Caesar. Anteóculos esse, estar diante dos olhos, uma preposição de acusativo. Contra legem agere, agir contra a lei. Está aqui o acusativo. Preposições de ablativo. Abeunt, a templo, estão ausentes do templo. Ou foram embora, vão embora, né? Partem do templo. Aqui um a, mais um ablativo, indicando origem, né? Ponto de partida. Semper cum amico est, está sempre com o amigo, preposição de ablativo, indicando companhia. Ex equo pugnare, combater a partir do cavalo, ou seja, de cima do cavalo, lutar de cima do cavalo. Então, esses diferentes sentidos, né, a partir de, com, de, a partir de, contra, diante de, para, são sentidos que vocês vão aos poucos assimilando conforme vão encontrando essas preposições e conforme vão traduzindo os textos. Mas é sempre bom organizar esse conhecimento nestas três entradas aqui. Preposições que são apenas de acusativo, preposições que são apenas de ablativo e preposições que são de ambos os casos. Em casos como esses dois últimos aqui, né, in urbem ire e submurum accedere, e de um outro lado, in urbe habitare e sub mensa iacere, a gente tem casos de preposições que se constroem com ambos os casos, ou seja, acusativo e ablativo, mas que são traduzidas com ideias diferentes. In mais acusativo implica uma ideia de movimento. Veja, ire in urbem, ir para a cidade. Existe a ideia de um movimento em direção à cidade. Já in mais ablativo, a mesma ideia de movimento não existe. É uma ideia de situação estática. Habitar na cidade. Algo parecido aqui. Submurum accedere, aproximar-se, literalmente, da base do muro. Né? Ir para baixo, para perto do muro. Como o muro pode ser entendido como uma construção vertical, né? Aproximar-se da base do muro, ir em direção ao muro, acusativo. Diferente de submensa iacere, que é jazer, estar deitado sob a mesa, debaixo da mesa. Ou seja, existe uma ideia de movimento quando se usa com acusativo e uma ideia estática ou de situação estática quando se usa com o ablativo. Bom, gente, é basicamente isso. Essa é uma aula com muita informação, então eu sugiro que, em primeiro lugar, vocês leiam e estudem a teoria, né, dos assuntos que nós vimos nessa aula e depois deem uma olhada nos exercícios. Façam os exercícios. Estão lá nas páginas de 215 até 219 e na página 222 do seu Latinitas. Façam os exercícios e, havendo dúvidas, escrevam que a gente conversa por aqui. Tudo bem? Bom, pessoal, então é tudo por esta videoaula e eu espero que vocês continuem estudando e a gente vai se falando por aqueles canais que você já conhece. Então até a próxima videoaula, gente. Um abraço e até lá.